Olá, pessoal. Vamos para mais uma resolução de questões da Olimpíada Brasileira de Química Júnior. E a questão, deste vídeo é a questão 12 da Olimpíada de 2020. E aí ela traz como enunciado o seguinte: banana, castanha do Pará, cenoura, batata inglesa, carne e feijão são alguns alimentos que carregam, de forma natural, elementos radioativos. Por exemplo, na banana há o potássio 40. Não há como fugir, mas também não precisa se preocupar. Seria necessário que uma pessoa comesse toneladas de bananas por ano para atingir níveis inseguros, afirma o chefe de laboratório de tecnologia nuclear que fica na UFMG. E aí, destacando o ponto central desse enunciado, que são elementos radioativos. Porque este seria o ponto central? Porque ele sai dizendo que uma série de alimentos que nós comemos possui, elementos radioativos. E que um deles, nesse caso, é a banana, que tem o potássio 40. E nesse caso, ele ainda nos afirma que esses elementos radioativos eles não apresentam, um risco à nossa saúde, justamente porque nós precisaríamos ingerir toneladas de um determinado elemento que contém esses elementos radioativos. Então, os elementos radioativos é um ponto central que vai nos ajudar a responder essa questão, tá certo? E aí, a pergunta diz o seguinte: o texto acima ilustra a ocorrência de qual tipo de espécie química? E aí, letra A, um alótropo radioativo do potássio. Letra B, isótopo radioativo do potássio. Letra C, liga metálica radioativa de potássio. Ou letra D, elétron radioativo de potássio. Para que a gente possa, responder a alternativa correta, é preciso que a gente entenda o que são elementos radioativos, tá? Então, elementos radioativos são nada mais do que elementos químicos que emitem radiação. Essa radiação, ela não é qualquer radiação, tá? Ela é uma radiação que tem um fenômeno intranuclear, ou seja, é um fenômeno que acontece lá no núcleo do átomo, onde algumas partículas elas viajam a determinadas velocidades. E aí cada elemento, que é radioativo recebe o nome de radioisótopo ou simplesmente isótopo radioativo, tá? Esse símbolo que vocês estão vendo aí, nesse triângulo, é o símbolo comumente usado para simbolizar, a radioatividade, que é um tipo de radiação, certo? E onde é que nós podemos encontrar essa radiação, que é chamada de radioatividade? Nós podemos encontrar nos aparelhos de raio-x e ressonância magnética, no uso da medicina. Nós podemos encontrar nas usinas nucleares, Nós podemos também encontrar em alguns alimentos, como foi afirmado lá na questão, certo? E aí, lembrando, nenhum desses meios aí chegam a nos fazer mal, porque tem um certo controle. Óbvio que alguns desses podem provocar um certo descontrole, mas isso é um pouco inevitável de acontecer justamente porque já se conhece muito sobre a radioatividade e como nós podemos controlar os seus malefícios, certo? E aí, retornando, agora que a gente já sabe o que são elementos radioativos, então qual é a alternativa correta, Seria um alótropo radioativo do potássio? Não seria. Não existe essa questão de alótropo radioativo, certo? Seria um isótopo radioativo do potássio? Seria um isótopo radioativo do potássio. Por quê? Porque a gente viu aqui, que cada elemento radioativo recebe o nome de radioisótopo. Então, é um isótopo do potássio, que é o potássio 40 que foi descrito lá na questão. Seria a letra C? Obviamente não, Porque a gente já sabe que a letra B não é liga metálica radioativa, tá? Não existe liga metálica radioativa. E seria um elétron radioativo? Não. Não existe elétron radioativo. O elétron está lá, na região do núcleo, mas a radioatividade, esse tipo de radiação, acontece dentro de um fenômeno que é dentro do núcleo, tá?
não é, não é o átomo como um todo, tá certo? E como dica para vocês entenderem mais um pouco o que é radiação, no caso da radioatividade, existe um filme na Netflix que se chama Radioactive, que conta a história de uma grande mulher, né, que junto com seu marido conseguiram sintetizar dois grandes elementos radioativos. O nome dela é Marie Curie e o nome do marido dela é Pierre Curie. É um excelente filme para se assistir. Além disso, existe a série, né, do acidente nuclear de Chernobyl, que tem na HBO, que conta, né, como foi que aconteceu o acidente nuclear e todo esse preparo para minimizar os acontecimentos desse grande desastre. E aí, se vocês quiserem se aprofundar mais ainda, leiam um pouco sobre o acidente nuclear que aconteceu lá em Goiânia com o Césio 137. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho mais sobre a Olimpíada Brasileira de Química Júnior, um pouco mais de